Comentário expositivo do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E houve batalha no céu. Quem conhece as crenças judaico-cristãs sabe que Satanás era Lúcifer, um anjo de luz, e podemos dizer que ele era um arcanjo do reino de Deus antes da sua rebelião nas regiões celestiais. Depois do arrebatamento da igreja, é possível, de acordo com o que está prescrito neste texto, que o diabo intentará em querer penetrar no céu, o que não será permitido, por isso que João descreve sobre este conflito cósmico, nas esferas mais altas do universo, no céu. Os judeus acreditam que existem 7 níveis de céus, já o Novo Testamento fala a respeito do terceiro céu. Acreditamos que este céu citado por João, neste ponto do livro de Apocalipse se refira ao céu sideral. Miguel, de conformidade com a cultura religiosa dos hebreus, Miguel é um arcanjo poderoso da parte do reino de Deus, que conforme a crença dos judeus, guarda Israel dos seus inimigos espirituais. No livro de Daniel capítulo 10 e versículo 21, Miguel é chamado o príncipe dos filhos de Israel, no sentido de lutar contra as potestades espirituais, que guerreiam contra o povo de Deus. Miguel é tido como o arcanjo guardião dos judeus. Como neste tempo do fim Israel é quem vai estar em evidência, e não a igreja remida de Cristo, isso quer dizer que Miguel estará batalhando com seus exércitos em prol dos filhos de Israel para vencer o anticristo com seus aliados e os seus anjos. Esta colocação feita por João associada ao arcanjo Miguel, nos faz compreender que o arcanjo Miguel é tipo um dos comandantes dos exércitos celestiais. Os anjos que estão a serviço das ordens de Miguel, são os seres espirituais de luzes, que também estão a serviço do reino de Deus, e que também estão a serviço dos que hão de herdar a salvação, conforme aprendemos em Hebreus capítulo 1 e versículo 14. São todos anjos poderosos da parte de Deus que estarão defendendo os filhos de Israel, e lutando em prol do reino de Deus. Estes anjos guerreiros de Deus são vistos ao redor do trono de Deus, mas que estão também em todas as partes da terra, ajudando aos servos de Deus. Batalharam contra o dragão. Este é o mesmo dragão vermelho citado por João em Apocalipse capítulo 12, versículos 3, 4, que diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. De acordo com os intérpretes, este é Satanás, que antes era o mesmo Lúcifer, que também é visto como a antiga serpente, que também é o diabo. Satanás está preso no abismo, mas que será solto para guerrear contra os filhos de Israel, bem como contra o reino de Cristo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12 e versículo 4 declara que Satanás levou consigo 1/3 das estrelas do céu, e isso, de acordo com os estudos sobre o assunto,
quer dizer que juntamente com Satanás, 1/3 dos anjos do céu, se rebelarão também. Juntamente com Satanás. Estes são os demônios, espíritos das trevas ou espíritos imundos que estão espalhados sobre o mundo, formando o império das trevas. A realidade espiritual é muito mais complexa do que o homem natural possa imaginar, porque o diabo comanda inúmeros demônios para prejudicar os filhos dos homens, bem como para lutar contra o reino da luz, que é o reino de Cristo Jesus. Mas não prevaleceram. Haverá este grande conflito cósmico nos lugares celestiais, entre o dragão, que é Satanás, e Miguel, que é tido como o arcanjo protetor dos judeus e de todo o povo de Deus. Já está previsto pela escatologia do Apocalipse que o império das trevas não prevalecerá contra o reino da luz. É bom lembrar mais uma vez que, depois do arrebatamento da igreja remida, o inimigo lutará contra os judeus de maneira hostil. Antes do arrebatamento da igreja, a luta do império das trevas é contra o corpo de Cristo que ainda está sobre a terra. Mas depois da saída dos remidos deste mundo, o diabo vai fazer de tudo para lutar contra os filhos de Israel, mesmo sabendo que não vencerá o povo de Deus. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Depois desta batalha, em que o bem vencerá o mal, como sempre, então as forças do diabo serão mais ainda limitadas, porque se hoje ele tem acesso a níveis mais elevados do universo, depois deste conflito, em que mais uma vez Satanás será derrotado, então sua esfera de ação será ainda mais para baixo, a terra e o inferno, que será a sua eterna morada. Já está tudo determinado no céu, pois aquele que está assentado no seu grande trono é quem mantém o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Os seres humanos que não conhecem o poder de Deus, até certo ponto atribuem certas forças ao diabo com os seus demônios. Mas quem é espiritual, sabe que as forças do império das trevas são limitadas por Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista Francisco Amâncio.